5 jogadores que podem deixar o Inter. Vamos falar disso, e a gente precisa falar disso, porque está se aproximando do final da temporada, logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Vamos trocar uma ideia, falar de Internacional. E é necessário a gente trocar uma ideia de Internacional, afinal estamos se aproximando do final da temporada e mesmo que o time ainda esteja em disputa de competição, a gente precisa começar a falar de 2026. Porque muita coisa pode mudar no Internacional em 2026. Então, por mais que a gente tenha um ano ainda, 2 meses de um ano pela frente, a gente já precisa começar a planejar, porque não vai achando que não, mas internamente esse assunto já é bastante debatido, muito debatido internamente. Já se tem análises, já se tem pesquisa de mercado, já se tem um desenho do que se quer para o ano que vem, e já existia até um tempo atrás esse desenho. Ele pode estar sendo remodelado neste momento pela direção do Internacional junto com a nova comissão técnica, mas existe um direcionamento e eu quero te falar sobre isso neste vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Alguns nomes do Internacional que a gente precisa trazer. Eu trouxe 5 nomes, eu vou falar um pouco mais de 5 nomes, tá? Mas os principais. Bruno Henrique. Vamos começar com o Bruno Henrique, que é um jogador um tanto quanto contestado pela torcida. E vamos lá, ele até jogou bem na última partida diante do Corinthians, fez uma boa partida. E Bruno Henrique, muitos falam assim, mas pô, muda técnico, muda comissão, e o Bruno Henrique está sempre titular. Cara, o Bruno Henrique é um líder do grupo, e não só pela sua liderança que ele exerce, que ele está de titular, mas os técnicos acabam vendo uma qualidade nele fundamental para utilizar no time. Mas, porém, ele não deve permanecer no Internacional. Ele tem contrato finalizando e não deve ter seu contrato renovado pelo Sport Clube Internacional. Então, Bruno Henrique deve seguir carreira em um outro clube. Richard é mais da mesma função ali, né, do mesmo setor do campo. Richard foi um erro de avaliação da direção do Internacional. E um erro grande. Foi um erro pequeno, foi um erro grande de avaliação. Achando que talvez pudesse ser o substituto do Fernando. Cara, quem pensou isso não poderia nem estar no Beira-Rio mais. Quem pensou isso nem no Beira-Rio poderia estar mais, mas foi pensado. Ele tem contrato até dezembro de 2026, um outro erro. Fizeram um contrato longo com esse jogador. Mas já era 1 ano e pouco, não é longo, é longo. Dependendo do jogador, 2 meses é longo. Então o Richard, a direção do Inter vai tentar uma negociação, emprestar ele para algum clube para seguir sua carreira. Ele não deve permanecer em 2026. Bom, um jogador que é o queridinho da torcida, agora vamos falar, que é o Carboneiro, um dos grandes destaques, eleito inclusive o melhor em campo pela equipe do canal do Fabiano Baldassi na Super Jornada Colorada, Inter e Corinthians. Esse é uma incógnita. É uma incógnita. Por quê? Porque o Inter é obrigado a comprá-lo. Não vai ter uma renovação de empréstimo. E aí fica aquela pergunta, o Inter tem dinheiro para contratar? Para efetivar essa contratação? Ou vai tentar um empréstimo bancário? Vai tentar alguma situação diferente para contratar esse atleta? A tendência é que o Inter tente parcelar esse valor, mas parece que há uma cláusula no contrato que não permite esse parcelamento. E do jeito que o Inter tem uma fama no mercado, é muito difícil que algum clube aceite o empréstimo desse atleta. E o Carboneiro está se projetando ainda mais na carreira no Inter, com as suas atuações. Então, daqui a pouco o clube que detém seus direitos diz, não, paga à vista ou tem um outro que quer. E aí, a vida que segue, né? Então é uma decisão complicada. Bom, um outro jogador, esse é sempre um dos mais aplaudidos quando desce do ônibus. Gabriel Mercado. Gabriel Mercado já tem uma certa idade, não é mais um garoto. Mas, ao que tudo indica, terá mais um ano de contrato com o Inter. Esse ano já foi renovado, porque achava que ele ainda podia render. Vai depender muito da condição do mercado. Se ele quer continuar jogando em alto nível, se quer encerrar sua carreira na Argentina.
É um cara fundamental no elenco do Inter e eu creio que a comissão técnica vai tentar convencer ele para ficar mais um ano jogando. É um cara que a gente vê ele entrando quando voltou, a gente acha que é um guri ainda, de tanto que ele entrega muito em campo. Então o jogador deve ter o seu contrato renovado. Vamos no quinto nome que eu selecionei para vocês, Victor Gabriel. Eu vou falar de 7 nomes. Victor Gabriel. O Inter também tem que comprar esse jogador, a parte que falta. Além disso, o Inter poderá tentar negociar Victor Gabriel. Ele já teve propostas do Cruzeiro, não houve uma negociação naquele momento, até pelo valor pedido, mas é um jogador que talvez o Internacional tente uma negociação para ele. Mas, se não conseguir nenhuma negociação, o Inter vai adquirir o que tem que adquirir do seu passe e ficar com esse jogador neste momento. Um jogador jovem que ainda tem muito a evoluir e o Inter acredita nesse jogador. Eu falei 5 nomes, mas eu vou falar de 7 nomes para vocês. Um outro nome, Vitão. Vou falar dos 2 da capa. Vitão. Vitão é um jogador que tem vontade de voltar para a Europa. Mas há um acordo velado entre a direção e os seus empresários que o Vitão só se levaria uma proposta ao Inter se fosse acima de 12 milhões de euros. Não chegou esses termos ainda, esses valores. Então, se não chegar nada nesses termos, Vitão permanece no Inter, mas não está descartado, sim, uma possível negociação e o Inter tem que ir ao mercado. E, por fim, Borré. Borré, eu acho que existia um consenso na direção que esse jogador poderia ser negociado. Se tivesse uma proposta boa, negociaria. Mas, escutando a última entrevista coletiva da comissão técnica, eu fico com o sentimento que eles vão querer contar com o Borré no que vem. Pelo que fala Emiliano, o Rafa é o Borré, é um jogador de muita qualidade, muito versátil, e a tendência é que esse jogador permaneça no Beira-Rio ano que vem e possa ajudar muito o Inter, talvez conseguindo chegar no seu ideal, que ainda não foi aqui no Beira-Rio. Talvez o pior custo-benefício da história do Inter seja Borré. Mas te trouxe 7 nomes que a gente tem que ficar atento, porque são nomes que podem deixar o Inter e pode haver uma revolução no elenco colorado para 2026. O certo é que é o último ano de gestão e geralmente em último ano de gestão o investimento é um pouco mais forte. Dito isso, valeu, muito obrigado, deixa o like, te inscreve no canal e vamos nessa. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?